Daqui a pouco aparece. Pronto. Aí já está gravando. Beleza, pessoal, vamos lá, vamos resolver as questões. Vamos lá, resolver a sexta. É um laboratório de física realizado com experimento com gases. Um físico precisa determinar o volume. Então, é o volume. Ele quer saber o volume, né, do recipiente que deve ser utilizado para armazenar uma certa massa de gás. Então, por enquanto, eu estou achando que a incógnita é volume. Gás a temperatura de 127 graus Celsius. Então, a gente já coloca a temperatura inicial, ou a temperatura final, né? É a temperatura final, porque ele está a 27 graus Celsius. Então, a temperatura final vai ser 127. Como uma aluna perguntou, por que eu somo com 273? Porque a gente vai sempre utilizar a escala absoluta e não relativa. E a temperatura inicial é 27 graus Celsius. Ele bota 27 só para a soma dar bem certinho, né? 27 mais 273 dá 300 Kelvin, certo? E ocupa um reservatório de 30,75 litros. Então, o volume inicial de 30,75 litros, certo? Considere que o experimento seja realizado a pressão constante de uma atmosfera. A pressão é constante. Então, a pressão é constante, a gente já sabe que a transformação, se tiver, vai ser adiabática, vai ser isobárica, porque a pressão ele tá falando que é constante, aí vai ter que acreditar nele, vai fazer o quê? Vai duvidar dele, né? Pega a constante universal dos gases, aí ele dá, como o valor, ele dá em atmosfera litro por mol Kelvin. Então, o R, ele está dizendo que é 0,082 atmosfera. Então, quando a gente for calcular, a gente tem que colocar em atmosfera vezes litros por mol Kelvin, né? Por mol Kelvin. Então, a letra A. A letra A, ele pergunta, qual deve ser o volume do recipiente para conter a massa de gás a 127 graus Celsius. Ora, veja só, se está na pressão constante, está variando a temperatura. Se está variando a temperatura, a gente vai usar V0 sobre T0 igual a V sobre T. Mas como eu sei que a incógnita está do lado de cá, eu já escrevo V sobre T igual a V0 sobre T0, que é melhor, né? Porque T0 foi dado, V0 foi dado, T foi dado. Então, você só acha V. Não tem o que fazer, tá? É agora conta de padaria, tá legal? Então, quem é V0? V0 é 30,75. Quem é T? T vai ser 400. Quem é T0? T0 vai ser 300, né? 300. Aqui, esses dois zeros eu posso cortar com esses dois zeros. E 30,75 é dividido por 3, né? Dá 10,25. Então, aqui eu corto, dá 10,25. 10,25 vezes 4 vai dar 41. 41 litros. Tá? Então, esse é o volume final, 41 litros, e acabou a resposta, a letra A. Vamos para a resposta da letra B. Se alguém não estiver entendendo, gente, por favor, interrompa, tá? Por enquanto, interrompa, tá? Não vai aparecer. Por enquanto, só tem essa aqui que é um pouquinho para pensar, mas essa daqui é bem simples mesmo. Então, é só jogar na fórmula. Qual o número de mols dessa massa de gás? Então, você faz PV igual a nRT. Como você quer saber o número de mols, você faz nRT igual a PV. Então, você faz que N vai ser igual a PV sobre RT, concorda? E agora é só substituir os valores, né? Ele pergunta, agora vamos dizer,
qual é o número de mols dessa massa de gás. Eu posso usar a temperatura final e o volume final. Tá? Posso usar sem problema. Mas, como o número de mols não mudou, eu posso usar a pressão inicial e a temperatura inicial, porque eles não são proporcionais. V sobre T não é igual a V0 sobre T0, então tanto faz, né? Então, o número de mols vai ficar igual a coisa. R, que está em atmosfera, vezes litro, então vai ter que cortar em algum lugar, então 0,082. Não, desculpa, estou fazendo besteira. Primeiro ele coloca, vamos colocar a pressão, né? A pressão é a pressão constante, 1,2 atmosfera, né? 1,2 vezes o volume, vou botar o 30,75 mesmo, dividido por R, que é 0,082, vezes 300. Né? A gente pode tentar fazer essa conta de cabeça, eu acho meio chatinho, mas tudo bem. Vamos tentar fazer sem calculadora, só para, sei lá, só, vamos lá. 300 dividido por 3 dá 100. Né? Isso aqui dividido por 3 vai dar 10,25, certo? 100 vezes 0,82 vai ficar 0,082 vai ficar 8,82. Então eu tenho 1,2 vezes 10,25, tá? Isso aqui é porque é o seguinte, no dia você não dividido por 8,2, né? Então eu posso simplificar, deixa eu mudar de cor aqui. Eu posso simplificar por 2, né? Por 2 dá 0,6, por 2 dá 4,1. Esse 4,1 já apareceu aqui, um 4,1 aqui, numa conta maluca que a gente fez. 4,1 tem alguma coisa a ver aqui com esse negócio, né? Ou seja, eu peguei 10,25 vezes 4 deu 4,1, né? Então, se 10,25 vezes 4 deu 41, esse cara dividido por 4, por 4,1, pessoal, esse cara vezes esse deu 41, né? Esse cara vezes esse deu 41, não é isso? Esse 4 vezes 4 deu 41. Então, 41 dividido por 4 daria 41 dividido por 4 daria 10,25. Mas eu não tenho 41, eu tenho 4,1, né? Então, 4,1 dividido por 4 daria 1,025, entendeu? Eu vou dar uma cortada aqui. Acho que vai ficar difícil vocês entenderem essa conta, né? Sabe uma coisa, eu vou fazer na calculadora, acho que é melhor, porque aqui, ó, porque aqui não é divisível por 3, aqui também dá 7 mais 1, 8, não é divisível por 3, mas aqui dá. Deixa eu ver como é que eu faria essa conta aqui. Deixa eu fazer na calculadora melhor, porque para não tomar muito tempo. Não dá nada, porque na prova vocês vão ter que fazer. Na minha prova, não, né? Porque eu não fico medindo. Dá 1,5. Essa conta aqui no total dá 1,5. É 1,5 o quê? 1,5 mol. Então,
Depois vocês dão uma olhadinha como é que vocês fazem essa conta, tá? Vou deixar para vocês mesmo, dar essa batata quente para vocês, tá? Porque também não vou perder muito tempo, não. Então, a questão 6 eu já vou colocar lá no grupo de vocês, tá? A questão 6 está no grupo de vocês já. Vamos para a questão 7, beleza? Depois eu vou ver uma maneira fácil de fazer essa questão, aí eu passo para vocês. Essa conta, né? Vamos lá, sétima. Sétima está aqui. Vamos lá. Um jovem abre a porta do congelador da geladeira, retira alguns cubos de gelo, aproveita para regular a temperatura do compartimento para menos 10 graus Celsius. Fecha a porta e após algum tempo, retorna a buscar mais gelo, mas não consegue abrir a porta com facilidade. Considere 27 graus Celsius a temperatura do ambiente onde a geladeira está, e a pressão atmosférica não vai mudar, a pressão atmosférica do local, que a geladeira não vai mudar, né? Então, a temperatura do ambiente não é a temperatura da geladeira, né? Mas é a temperatura da geladeira na hora que você abre, né? Porque ela troca de ar com o atmosférico. Então, eu posso botar que é 27 mais 273, que vai dar 300 Kelvin, tá? É a temperatura do gás lá dentro da geladeira na hora que você abriu a geladeira. Ela não é. Beleza? Que tipo de transformação gasosa contido no congelador sofre quando o compartimento o compartimento está fechado, né? Ora, se o compartimento está fechado, o volume não vai mudar, concorda? Então vai ser o quê? Isocórica ou isovolumétrica, tá? Então o volume não vai mudar. Mas o que é que vai mudar? Vai mudar a pressão lá dentro, concorda? Porque a pressão lá dentro da geladeira não tem nada a ver com a pressão lá fora da geladeira, né? Então você pode fazer o P0 sobre T0 é igual a P sobre T, né? Que eu vou colocar P sobre T igual a P0 sobre V0. Então, a resposta da letra A, que eu esqueci de botar, a resposta da letra A é isovolumétrica, tá? Isovolumétrica, tá? Porque o congelador não vai mudar o tamanho dele. Agora, por que o job não vai abrir? Não consegue abrir? Ora, quando você tem uma pressão do lado de fora maior do que a pressão do lado de dentro, o que é que você tem que fazer? Você pega a borrachinha da geladeira, abre um pouquinho a borrachinha, porque aí o ar entra, equaliza a pressão e acabou-se. Por exemplo, quando você desce um submarino e tem uma escotilha embaixo do submarino, lógico, a pressão externa está muito maior do que a pressão interna. Mas na hora que você começa a abrir, botar pressão interna, vamos supor que a pressão externa esteja em 4 atmosferas e a pressão interna esteja em uma, mas você vai aumentando a pressão interna do submarino, quando chegar em 4, a escotilha desce como se ele estivesse em cima do mar, normalmente, porque ele está na mesma pressão, né? Porque a escotilha não abrir. Tá? Então, vamos calcular a pressão, né? Vamos calcular a pressão que está lá dentro. A pressão, quando ele está com menos 10 graus Celsius, não? Então a temperatura final, quando o cara está lá, a temperatura final vai ser menos 10 mais 273, ou seja, 263 Kelvin. Né? Então, você tem que a pressão interna da geladeira vai ser a pressão inicial vezes a temperatura final sobre a temperatura inicial. Né? Então, a pressão final, a pressão inicial, na hora que você abriu,
é de uma atmosfera, certo? Porque está igual, né? A pressão do congelador com a pressão atmosférica. A temperatura foi para 263, então baixou. E a temperatura inicial é de 300 Kelvin. E essa conta aqui eu vou fazer na calculadora mesmo, porque você poderia dividir por 3 se esse cara fosse dividido por 3, não é? Mas você poderia dividir por 3 e depois tirar duas casas decimais, porque embaixo tem um 100, né? 300 tem um 100. Vou pegar aqui, vamos botar 263 dividido por 300, que vai dar 0,87 e 0,88, né? Então você tem aqui 0,88 que ATM, né? Então o que acontece? Você está com a geladeira aqui e dentro está com 0,88 ATM. Lembrando que um ATM são 100 mil newtons por metro quadrado. Então 0,88, que é quase 0,9, é 10%. Então dá, em vez de 100 mil newtons, dá 10 mil newtons por metro quadrado de diferença de pressão. A pressão externa está com uma atmosfera. Tá? Então, é uma diferença de pressão grande. Então, por isso que você não consegue abrir o congelador. Tá? Então, a resposta da letra B, por que, que o jovem não consegue abrir o congelador? É porque a pressão interna está com 0,88 atm, a pressão externa está com, com uma atmosfera. Aí você julgando, vamos botar que a porta da geladeira, não é, né? Não é. Mas vamos supor que a porta da geladeira seja de 1 metro quadrado. Aqui fora, uma atmosfera são 100 mil newtons, 10 a quinta, 100 mil newtons por metro quadrado. E a pressão aqui, interna, é de 10 vezes menor, porque é 0,9 aproximadamente, então dá 0,9 vezes 10 a quinta, que vai dar 9 vezes 10 a quarta. Então, vai dar 9 vezes 10 a quarta, aproximadamente, newton por metro quadrado. Tá? Então, dá uma diferença razoável, né? De 10 newtons por metro quadrado, aproximadamente, né? A diferença. Então, existe uma diferença de pressão e vocês já devem ter notado isso. Você fecha o freezer, na hora que você vai abrir, não consegue mais. Qual é a dica que eu dou? Você pega o dedo, afasta a borracha, aí o ar equaliza a pressão, aí a porta abre de maneira bem tranquila, tá? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta agora, se vocês entenderam e se tem alguém que entendeu mais ou menos. Esqueceu de colocar o sinalzinho da letra B ali, professor. Botar o quê? O sinalzinho da letra B. Ah, sim, tá. Porque a letra B foi uma explicação que eu quero que vocês expliquem, tá? Eu não respondi, na realidade, né? A letra B, eu quero que vocês expliquem. É dizer que a pressão interna está menor do que a pressão externa. Então, você não consegue abrir justamente por causa da diferença de pressão, entendeu? Mas eu gostaria que vocês escrevessem no caderno isso que eu estou explicando de boca, tá? É mais uma maneira de pegar o pessoal que não está fazendo. Eu gostaria que colocasse que então, entendeu, beleza. Não teve nenhum mais ou menos, tá bom. Então vamos para a questão oitava, tá? Vamos lá, vamos para a questão oitava agora. Oitava. É uma questão resolvida do livro, tá? Mas que eu quero comentar com vocês, tá? Porque ela é muito importante, tá bom? Porque agora a gente vai estudar fenômenos cíclicos, tá? Então, antes de dar essa questão, eu vou dizer duas coisas. Primeiro, que a energia interna de um gás
é calculada como 3 meios de nRT. Ou seja, a energia interna é diretamente proporcional à temperatura. Tá? Então, isso é um fato importantíssimo. Por que é um fato importantíssimo? Porque se lembra que eu falei que a temperatura é o grau de agitação das moléculas, né? A gente sempre falou isso, né? A temperatura é o grau de agitação das moléculas e tal. E agora a gente está vendo que a temperatura está totalmente relacionada com a energia cinética que as moléculas têm dentro do gás. Tá? Isso é uma relação direta e pode ser deduzida, tá certo? Pode ser deduzida por quantidade de movimento, colisão, as colisões que as moléculas têm com as paredes, esse tipo de coisa toda, tá certo? E a outra coisa que eu gostaria de colocar para vocês é que você tem uma variação da energia interna quando você adiciona um calor e realiza um trabalho. Tá? Então, quando você adiciona um calor, vamos supor, você tem um invólucro aqui, tá? E vamos botar um êmbolo aqui que pode se mover ou não, tá? Quando você coloca um calor, e se ele não se mover, ele só aumenta a energia interna, só aumenta a temperatura. Se ele se mover livremente, ele realiza somente trabalho. Então, veja só, o aumento, a variação da energia interna está relacionada com a quantidade de calor que você fornece, porque você forneceu calor. Mas parte desse calor que você está fornecendo pode ser para não ter aumentado a temperatura, pode ter sido para realizar trabalho. Então, você tem essa relação aqui, que é a variação da energia interna, depende do calor que você forneceu, menos o trabalho que você realizou. Se você não realizou trabalho nenhum, o calor que você forneceu aumentou somente a energia interna. Se você não trocou calor, que a gente vai ver que é a expansão adiabática, se você não trocou calor, toda a variação de energia interna foi feita para realizar trabalho. Tá? E, obviamente, se ele realiza trabalho, ele se expande, a temperatura diminui. Por isso que tem um menos aqui. Tá? E a gente vai ver isso no decorrer dos problemas. Tá certo? Aqui eu estou dando somente que a energia interna pode ser relacionada diretamente com a temperatura absoluta. Então, você tem uma outra maneira de definir temperatura agora, não como o grau de agitação térmica das moléculas, como a energia cinética das moléculas. Tá? E essa forma tem como deduzir. E como a variação da energia interna, variação da temperatura, vamos dizer assim, tá? Porque a variação da energia interna tem tudo a ver com a variação de temperatura, tem a ver com o calor que você fornece e com o trabalho que você realiza. Certo? Essa equação aqui é o que a gente vai chamar da primeira lei da termodinâmica. Tá? E você pode ver o seguinte, que não tem nada demais, tá? Não tem nada demais, tá? Uma diz que a energia interna está diretamente relacionada com a temperatura, e outro diz que a variação da energia interna está relacionada com o calor que você fornece e o trabalho que você realiza, e a gente vai ficar mais claramente quando a gente fizer exercícios, tá certo? Então vamos lá. A massa de um gás pode sofrer transformações termodinâmicas. Entre os estados inicial A, deixa eu botar uma cor aqui diferente, A,
o estado inicial A e final B. Veja só, quando você sai de A para B, o volume em B e a pressão em B é a pressão final e acabou-se. A pressão em A é uma e o volume em A é outra. Você sabendo a pressão e o volume, você sabe a temperatura. Então, os estados, as variáveis de estados em A, são determinadas variáveis de estado, e quando você vai para B, você tem os valores das variáveis de estados em B: volume, pressão e temperatura. Só que tem um detalhe. Se você for pelo caminho 1, você vai realizar algum tipo de trabalho. Porque, veja, quando você varia o volume, pressão constante vezes a variação do volume não te dá o trabalho. A gente não viu isso, né? Trabalho, desculpa, deixa eu botar outra cor. Trabalho realizado por um gás, porque ele está expandindo, o trabalho realizado por um gás vai ser o quê? Vai ser a pressão vezes a variação do volume. A gente já viu isso, que dá em joules. Só que se ele variar aqui por 1, ele vai. Essa área aqui, a variação de volume é a mesma, mas a pressão aqui é maior. Então, se a pressão é maior, essa conta aqui vai dar maior, concorda? A variação de volume é a mesma, mas a pressão é maior, então o trabalho realizado pelo gás vai ser maior. Já no 2, você tem aqui uma maneira que essa área, porque a gente vai calcular pela área, tá? Vai dar menor. E o 3 vai dar menor ainda, porque a pressão é muito baixa, entendeu? Aqui, tanto a pressão quanto o volume estão variando. No 2, tanto a pressão quanto o volume estão variando. Aqui, no 1, a pressão não está variando, então fica fácil de calcular, né? No 3, a pressão não está variando, então fica fácil de calcular também. Agora, no 2, a pressão não fica fácil de variar. Aliás, o trabalho não fica fácil de variar, de calcular. Por quê? Porque tanto a pressão quanto o volume, tanto pressão quanto volume, estão variando. Então, a gente teria que utilizar uma matemática mais evoluída, que seria uma integral. Tá? Só que essa integral é muito simples. Por que essa integral é muito simples? Porque o trabalho. Deixa eu botar outra coisa, desculpa. O trabalho vai ser numericamente igual à área, tá? Do gráfico à área. Vai ser numericamente igual à área, tá? Do gráfico de P por V. E a área você consegue calcular, porque a área aqui, nesse caso, eu vou desenhar, mas depois eu vou tirar. A área aqui é de um trapézio, tá? E é para vocês saberem como é que calcula a área de um trapézio, tá certo? A área aqui é de um trapézio, tá? Então, deixa eu botar aqui, depois eu vou tirar, tá? Mas a área aqui é de um trapézio, tá certo? A área é de um trapézio, tá? Essa área pelo lado 2. Pelo lado 1, a área vai ser de um retângulo. Pelo lado 3, a área vai ser de um retângulo também. Só que a área de um retângulo é fácil, né? É só você multiplicar um lado vezes o outro. É a área de um retângulo. Agora, a área de trapézio, o que é? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Né? Certo? Beleza? Bem, vamos continuar aqui o problema. Então, dito isso, o que a gente falou? Falamos de energia, falamos também da variação da energia interna devido ao calor que você fornece ou retira e o trabalho que você realiza, que o gás realiza quando ele se expande, ou que é realizado sobre o gás quando ele se contrai, tá certo?
Quando ele se contrai, aí esse sinal aqui modifica, porque se ele está se contraindo, ele está aumentando a energia interna. Tá? Bem, vamos lá. Vamos continuar a 8. Aí ele diz o seguinte: o trabalho nas sequências 1, 2 e 3 é realizado pelo gás sobre o meio ou pelo meio sobre o gás. Gente, toda vez que você tem uma expansão, o trabalho é realizado pelo gás. Então, veja, olha a setinha aqui, tá? Olha a setinha aqui. Deixa eu botar mais aqui, ó. Tá vendo? A setinha está aumentando o volume. Olha a setinha aqui, ó. Está aumentando o volume. Olha a setinha aqui, ó. Está aumentando o volume. Se está aumentando o volume, o trabalho é realizado pelo gás, tá? E não sobre o gás, tá bom? O trabalho é realizado sobre o gás quando ele está se contraindo. Em nenhum desses três casos, ele está se contraindo. Todos os três casos, ele está aumentando de volume. Então, se ele está aumentando de volume, ele está se expandindo. Beleza? Então, está resolvido a questão 2. Então, a variação do volume pelo livro está dizendo o seguinte, que a letra A ele diz assim, como a variação do volume é positivo, aí ele diz que o trabalho é positivo também, tá certo? Ou seja, se você bota o trabalho positivo aqui nessa equação, depois eu vou tirar isso aqui. Você vai subtrair o trabalho. Por quê? Porque você esquentou, mas ele expandiu, aí a tendência é que a temperatura interna diminua, entendeu? Porque ele expandiu, tá? Mas se ele é realizado pelo gás ou sobre o gás, você sabe se o volume aumentou ou diminuiu. Se o volume aumentou, o trabalho é realizado pelo gás. Tá? Então, eu espero que isso daí não tenha dúvida nenhuma quanto a isso, caso aí. Tá? Vamos letra B agora. Letra B. Em que sequência o módulo do trabalho é maior? E qual a expressão desse trabalho em funções das grandezas P1, P2, V1 e V2? Olha, o trabalho é maior naquele que a área for maior, tá certo? Ora, qual a área que é maior? Puxa vida, vamos pensar aqui. Vou até desenhar. Qual a área que é maior? Vamos lá. Eu vou botar escuro, mas depois eu vou. Se você for pelo 1, você vai fazer isso. Ó. Você vai fazer isso aqui. Tá? A área vai ser essa aqui. Ó, tá? A área vai ser essa aqui. Tá certo? Então, deixa eu colocar aqui. A área vai ser essa aqui. Tá? Agora vamos pelo 2. Pelo 2, a área vai. Deixa eu botar aqui. Pelo 2, a área vai ser essa daqui. Ó. Já dá para ver que é uma área menor, né? O trabalho é dado pela área. Então, ó, aqui, ó, o trabalho é dado pela área. Então, já vê que a área é menor, né? E pelo 3 piorou mais ainda, né? Aí é que é pequeno mesmo, né? Pelo 3 a área é a pior que tem, é a área menor que tem. O trabalho é dado pela área, tá? No gráfico da pressão vezes o volume. Então, pelo 3 vai ser essa área menor aqui. Tá? Então, obviamente, se você quer, ele pergunta lá, qual é, em que sequência o trabalho é maior? E qual a expressão desse trabalho em função de P1, P2, V1 e V2? Então, vamos ver. A gente vai calcular a área maior, tá? Eu vou desenhar a área maior, tá? Vou desenhar de novo a área maior.
Vou botar outra cor aqui. A área maior é essa daqui, ele vai por aqui, tá? E a área do gráfico no gráfico de V por, vai ser essa área aqui. Como é que você calcula essa área? A área de um retângulo, né? Certo? Beleza? A área do retângulo, ou seja, vai ser o quê? P1, tá? Vezes o quê? V2 menos V1, concorda? Essa distância daqui para cá é V2 menos V1. E essa altura total aqui vai ser P1. Simplesmente vai ser P1, somente. P1, tá certo? Então, deixa eu voltar aqui. Tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu diminuir o tamanho aqui também. Então, vai ser o quê? O trabalho vai ser numericamente igual à área, que vai ser o quê? P1 vezes V2 menos V1. Pronto. Tá aqui, tá bom. Morreu. Não tem mais o que fazer, tá certo? Beleza? Então vamos para a letra C agora. A letra C, deixa eu botar em amarelo. Letra C. Letra C, ele pede o seguinte, ele pede, considere P1 igual a 1 atmosfera, P2 igual a 2 atmosferas. Não faz sentido, né? Não faz sentido, concorda? Vê só, vamos, é um erro. Deixa eu ver se eu copiei errado do livro. Copiei, copiei errado, não. Está errado no livro. Vê só, pensa comigo. Isso aqui é um gráfico de pressão. Concorda que quanto mais alto ele tiver, mais alta é a pressão? Como é que P1 pode ser menor do que P2? Ele está dizendo que P1 é 1 atmosfera. E está dizendo que P2 é 2 atmosferas. Ora, P1 está em cima de P2. Está vendo que P1 está em cima de P2? P1 tem que ser maior do que P2, né? Então, vamos desconsiderar ele. Vamos dizer que P1 seja 2 atmosferas. E vamos dizer que P2 seja igual a 1 atmosfera. Porque não tem sentido, tá? Você subir aqui está mostrando o aumento de pressão. Como é que o cara mais alto tem uma pressão menor? Então, essa área aqui pode jogar fora. Aqui seria P1, né? P1. Essa área aqui pode jogar fora, entendeu? Qual lugar que tem mais trabalho? Seria P2, que tem a maior atmosfera. P2 não é maior do que P1? Não tem sentido. Então, vamos trocar os dados do livro, tá? Por isso que precisa de professor, né? É um saco isso, né? Aí você ia ficar matutando nessa questão 300 anos. Ele fala que V1 é igual a 2 litros e V2 igual a 6 litros. Agora tem sentido, né? V1 igual a 2 litros e V2 igual a 6 litros. Agora tem sentido, né? Calcule o trabalho na transformação 2. Então, a gente vai usar essa transformação e eu vou deixar desenhado, tá? Aí, azar de quem não está seguindo as aulas, tá? Eu vou deixar desenhado essa área aqui. É essa área que eu quero. Eu quero ir de A para B seguindo o caminho 2. Então, eu vou calcular a área desse trapézio. Aí, quem não se lembra como é que se calcula a área de um trapézio, aí tem que se lembrar depois, né? Tem que se lembrar, tá certo? Como é que se calcula a área de um trapézio? A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, tá?
Você pode calcular com um triângulo, mas um retângulo também. Se você se esquecer, você calcular a área desse triângulo e a área desse retângulo. Aqui, ó. Você pode dividir isso aqui em duas áreas. Você pode calcular aqui, ó, a área desse triângulo aqui de cima e depois a área desse retângulo. Se você esquecer, é a fórmula do trapézio. Tá? Então, qual é a base maior? A base maior vai ser P1. Né? Então, vai ser P1. Deixa eu botar aqui. A base maior vai ser P1. Mais a base menor vai ser P2. E vai dar certo com o caso dele, que tanto faz somar P1 mais P2, como P2 mais P1, é a mesma coisa, né? Vezes a altura. A altura é a distância entre V1 e V2. Então, vai ser V2 menos V1, né? Dividido por 2. Isso aqui é a área do trapézio. Tá? A área do trapézio que vai ser igual ao trabalho. Tá? Numericamente igual ao trabalho. Então, agora é só calcular. Calcular, veja só, como está em atmosfera vezes litro, não vai dar joules, porque não está no sistema internacional, né? Aí teria que transformar para joules, concorda? Mas a gente, pega, a gente transforma, vai fazer o quê? A gente consegue transformar. Então vamos lá, P1, quanto é P1? É 2 atmosferas, mais P2 vai ser 1 atmosfera, vezes 6 menos 2, 6 menos 2, deixa eu escrever direito. 6 menos 2 sobre 2. Isso vai ficar 6 menos 2 é 4, dividido por 2 é 2, 2 vezes 3, 6. 6 o quê? Veja só. 6 atmosfera vezes litro. Atmosfera vezes litro, tá? Agora, vamos passar para joules. Tá? Vamos passar para joules. Como é que a gente passa para joules? Primeiro, a atmosfera é 10 a quinta, uma atmosfera é 10 a quinta newton por metro quadrado. Tá? Vezes litro. 1 litro é 1 milésimo. Porque, veja só, 1 metro cúbico cabe 1.000 litros. 1 metro cúbico cabe 1.000 litros, né? Eu só tenho 1 litro. Então, eu pego o metro cúbico e divido por 1.000, concorda? Divido por 1.000. Então, metro quadrado eu corto com metro, então newton vezes metro vai dar joules. 10 a quinta é 10 com 5 zeros. Dividido por 10 a terceira vai dar 10 a segunda, ou seja, dá 600 joules. E a resposta do livro é 6 joules. A resposta do livro é 6 joules. Aí você pega e tal negócio, né? O professor diz uma coisa, o livro diz outra. Às vezes o aluno diz, não, peraí, em quem eu vou acreditar? E agora, quem poderá nos socorrer? Esse tipo de coisa. Aí eu vou pegar aqui, eu vou tentar achar, eu vou tentar achar um programa que transforme em atmosfera vezes litro em júri, tá? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui que faça isso. Daqui a pouco eu pergunto como é que tá vocês aí, tá? Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Passar de ATM vezes litro para Júlio. Para Júlio. ATM vezes litro, ó, dá 101 joules, está vendo? Está vendo aqui, ó? 101 joules. Atmosfera litro, 101 joules. Eu botei 100, né?
É a mesma coisa, concorda? Beleza? Deixa eu ver se ele transforma diretamente. Converter. Em atmosfera vezes Joule, são 6, né? Foi 6 atmosferas vezes Joule, né? Converter. 607,7 joules. 607,7 joules. Né? Tá bom? Vou botar um print aqui. Deixa eu cortar aqui, porque dá raiva, cara, dá raiva. O livro, tanto erro assim, entendeu? Porque o aluno, coitado, o aluno não tem culpa, não, rapaz. Aí, por isso que tem que ter professor mesmo. Tá? Por isso que tem que ter professor mesmo. Dá raiva porque é o tal negócio, é um tipo de erro desnecessário, porque o aluno não tem culpa, não, disso, entendeu? Aí eu vou botar aqui porque como é que é mostrar? Eu nem sabia que o livro estava errado, não. Eu vou botar aqui e botar no grupo, tá? Gente, olha, eu gostaria de saber, por enquanto, o seguinte, olha só. Primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem. Eu não vou fazer essa demonstração. Quem quiser, a gente marca uma aula e faça essa demonstração, porque é muito bonita essa demonstração, tá certo? Não vou fazer. Mas a importância dela é dizer que agora a definição de temperatura não é apenas o grau de agitação das moléculas. A temperatura está diretamente relacionada com a energia cinética das moléculas, tá? E tem como a gente deduzir essa equação aqui, tá? Então, a energia. Então, se você aumenta a temperatura, aumenta a energia interna. Se você diminui a temperatura, diminui a energia interna. Isso é uma coisa. Então, significa que a variação da temperatura, a variação da energia interna, depende do calor que você fornece. Se você fornece calor, vai aumentar a energia interna, concorda? Mas, se você expande, a tendência é diminuir a temperatura. Então, a diferença aqui te dá o quanto você aumentou de energia interna. Então, quando você aumenta a energia interna, você aumentou porque você forneceu calor. Mas se parte desse calor foi utilizado para realizar trabalho, a energia interna não aumenta completamente. Por quê? Porque você forneceu calor, mas parte desse calor foi para expandir, foi para realizar trabalho, então o aumento de temperatura não é tão grande assim, porque ele expandiu. Agora, já se você comprimir e ainda por cima botar calor, aí, meu amigo, a energia interna vai lá nas alturas, né? Porque você está fazendo um trabalho negativo. O trabalho é positivo quando ele está expandindo. É o caso aqui, ó. Tudo está aumentando de volume, então o trabalho é realizado pelo gás. Tá? Foi a primeira questão, realizado pelo gás. Tá? Segunda questão, calcule o cálculo vai ser a pressão vezes a variação do volume. Simples assim, como aqui está. Pressão vezes a pressão é constante, é a variação do volume. Só que dá exatamente a área do retângulo, tá? Pressão total, P1, que é maior do que P2, né? P1 vezes a variação do volume. Aí vem algumas correções, que ele só não errou aqui, porque quando você calcula a área do trapézio, você faz a base maior, que é P1, mais a base menor, que é P2, vezes a altura, que é a diferença dos volumes, sobre 2. Isso é a área do trapézio. Tá? Calculando, vai dar 6 atmosferas vezes litro. Se você transformar, a atmosfera é 10 a quinta Newton por metro quadrado. Já litro, aí você pensa assim, pô, 1.000 litros cabe em 1 metro cúbico. Deixa eu anotar isso aqui para vocês. Tá? Até bom que eu tiro outra foto para enganar mais ainda a pessoa que não faz nada. 1.000 litros, você pensa numa caixa Brasilite, de 1 metro por 1 metro por 1 metro.
1.000 litros cabe em 1 metro cúbico. Então, 1 litro vai ser 1 metro cúbico dividido por 1.000, né? Tá certo? Foi isso que eu fiz aqui. Eu botei 1 metro cúbico dividido por 1.000. Newton vezes metro, cuidado, isso não é torque. E torque a gente calcula por Newton vezes metro. Mas Newton vezes força vezes deslocamento, que é o caso aqui, que é a expansão do gás, força vezes deslocamento vai te dar energia, que no caso é joules. Você tem 10 a quinta e você tem 10 a terceira embaixo, dá 10 a segunda em cima. Tá? Lógico que aqui tem valores arredondados, por isso que quando você converte direitinho, deu 607,95 joules. Mas eu não estou querendo esse grau de precisão, tá certo? Não estou querendo esse grau de precisão. Beleza, gente? Aí eu gostaria primeiro que vocês colocassem, por favor, se você entendeu, você coloque sim. Peraí, só um minutinho, não conta agora não. Agora imagina se outros professores não fossem como o senhor. Queria... Não, pior não é isso. Eu não posso dizer algumas coisas que está sendo gravado, tá? Mas livro não é Bíblia, não. Bíblia, eu acredito na Bíblia. Acredito. E tem muitas histórias maravilhosas. Eu acredito na Bíblia. Não estou dizendo que acredito em Deus. Eu também não vou entrar nesse mérito. Mas a Bíblia é um livro sábio. Mas livro, não é... livro foi escrito por um ser humano, entendeu? E falho. Aqui ele falhou 2 vezes numa questão só. Tá? Então, quer dizer, você tem que estar interpretando, você tem que estar pensando. Agora, chega para o aluno. O aluno diz que 6 atmosferas vezes litro é 6 joules. Meu amigo, enquanto na cabeça dele não der os 6 joules, ele não é ou não é? Porque o aluno acha que o livro está certo e acabou. Eita, não, mas o gabarito do livro tem. Você vê o seguinte: se o professor falar que o livro está errado, o aluno fica meio assim, ele fica, não, peraí. Eu entrei no site, mostrei como é que transforma atmosfera vezes litro, mostrei que dava 100, depois eu entrei num que passava direto para mostrar que dava 600, aí o aluno aí dá uma respirada e diz, não, alguém está concordando com o professor. Sabe como é? É incrível isso. Ó, gente, eu gostaria que vocês dissessem se vocês entenderam, botassem sim. Se mais ou menos, eu não vou poder tirar a dúvida hoje. Se mais ou menos, colocasse mais ou menos, tá certo? Beleza? Então, vocês têm que entregar esse trabalho para amanhã. Botem no caderno, foi até a questão qual? Até a questão 8, né? Até a questão 8, tá certo? Beleza? Então, por favor, coloquem seu nome. Pronto, gente, tá bom. Obrigado, obrigado. Coloque seu nome, turma. E quem for colocando seu nome, turma, por favor, vá saindo. Obrigado pela aula, obrigado por tudo. E não esqueça de finalizar o trabalho e mandar para mim. Tire fotografia do caderno e mande para mim, tá? Vale 300 milhões de pontos, tá certo? Além do, como é o nome? Chikachu, Nikadu, como é o nome do Taekwondo, eu não sei o nome do herói japonês. Sei que ele é japonês. Como é o nome dele? É, Mikaru, sei lá. Meu filho ama o cara. Sabe a história todinha. Ele pode enviar hoje? Pode, lógico que pode enviar hoje. Pode enviar hoje, pode enviar agora. Tá? Pode enviar agora. Tá? É até amanhã, meia-noite, às 11h59. Beleza? Gente, quem for acabando vai saindo, porque eu vou ter que retirar. É para fazer todas as coisas, não é isso? Faça todas as questões sem problema, mas a tarefa de hoje é só até onde a gente chegou, que foi a questão 8, né? Eu não vou exigir. É o que você anotou no seu caderno, que a gente. E as explicações. O negócio da geladeira, porque a pressão interna é menor do que a externa. Você coloca com suas palavras, tá bom? Beleza?
tá? Não precisa fazer todas as questões, não. Veja aí se todo mundo assinou. Gente, quem não sair, eu vou retirar, tá? Quem não sair, eu vou retirar. Até a 8 vou fazer agora. Beleza, tranquilo. Tranquilo, faça aí. Quem assinou, gente, vai saindo, porque eu vou precisar de entrar a turma terceiro ano, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado pela. Gente, tem mais alguém do segundo ano, porque valeu, gente. Valeu. Pronto, gente. Mais alguém? Falta assinar. Estou vendo que tem muita gente aqui. É todo mundo do segundo ano? Ou tem gente do terceiro ano aqui? Tem gente que é do terceiro ano que já está aqui? Eu vou retirar o pessoal, tá? É, vou retirar. Oi. Helene Beatriz, não sei o quê? Terceira. Porque tem a Ellen do segundo. Terceiro, né, Ellen? Beleza. Eu vou retirar quem não for do. Ellen está aqui. Tem mais alguém do terceiro aqui? Laiane. Bem, eu vou deixar, porque tem alguns alunos que ficam. Nicole também. Eu vou deixar. Aí vai começar daqui a pouquinho, tá? Daqui a um pouquinho a gente vai começar, tá? Deixa eu só interromper a gravação, porque aí vai começar outra gravação.